Ouvi da nossa Jess Peixoto também, que para mim o problema com a reforma tributária é defender os vencedores e os perdedores, né? Sempre que o tema surge, vamos lá, sempre assistindo, né, os estados, municípios, o governo federal, iniciando aquela guerra para ver quem é que fica com mais, né? E a gente acho que tem um consenso que o atual sistema, pelo menos, é altamente recessivo, quem ganha menos paga mais. O problema é tornar o sistema mais justo sem colapsar os investimentos e o crescimento econômico, né? E, no fim, a gente tem visto que os lobbies acabam se impondo nas mais variadas frentes e o país acaba sem avançar, sempre atravancado ali, preso num círculo infernal de recessão, pouco crescimento, injustiça tributária. Como é que você está vendo essa sequência para a reforma tributária e a tramitação dela? Quando ela foi discutida anteriormente, o lobby já foi muito forte para determinados setores e ele vai continuar sendo. Isso não muda dentro do Congresso Nacional, principalmente porque existe uma questão de elo, muitas vezes, entre esses setores e muitos parlamentares. Então, aqui o Lira vai ter que lidar com isso para deliberar da melhor forma que gerar menos atrito, e ele tem um grande problema, que talvez o delegado Palum possa comentar até mais, que é por que o Lira faz tanta questão, e aqui até aconteceu uma anomalia em relação ao Congresso Nacional, mesmo a lógica do feriado ali de São João, o grupo de trabalho dessa comissão teve que trabalhar de fato, entregar o relatório para ele, porque ele faz questão de que isso seja finalizado no mandato dele como presidente da Câmara dos Deputados. E ele também está com outra questão aqui, que é, ele quer fazer seu sucessor, André. E ele não está colocando isso tão na cara agora para isso não ser utilizado de barganha nesse processo de aprovação da reforma. Mas ele faz questão que essa reforma tributária, uma reforma que o Brasil deseja há mais de 2 décadas, de 3 décadas, ela seja finalizada e concluída no mandato dele. Então, este é o legado de Arthur Lira como na presidência aí da Câmara dos Deputados. A política como ela é, né, Palumbo? Cada um querendo ter o louro para si, né? Muito bem, ela resumiu muito bem. E aí você pode ter certeza também, viu, Jess, que durante a semana vai ser despejado milhares de reais em emendas parlamentares para aprovar. Porque tem deputado que só aperta o sim mediante emendas. Outros não fazem isso, né? Mas, infelizmente, a maioria faz. Não poderia deixar de perguntar, claro, estou doido para ouvir a sua opinião, meu caro Felipe Monteiro, sobre a reforma tributária, os grandes gargalos, perspectivas olhando para frente. Toda reforma tem perdedores e vencedores, né? Reforma boa é aquela reforma que no longo prazo todo mundo ganha, né? E no curto prazo a parcela da população que mais perde seja a minoria, né? E nessa reforma tributária, claramente o setor que mais perde é o setor de serviços, né? E o setor que mais ganha é o setor industrial. E é bom lembrar, Marinho, que essa reforma tributária é uma reforma que está há 2 décadas sendo discutida no Congresso, é uma reforma que foi feita de forma fatiada, né? Primeiro foi feita a emenda constitucional, depois agora está sendo apresentada o projeto de lei complementar, né, que faz outra parte da reforma. Então, infelizmente, a gente não sabe qual que vai ser o final dessa reforma tributária. O que eu gostaria é que o Brasil tivesse menos imposto sobre o consumo e mais imposto sobre a renda. Infelizmente, o Brasil se paga pouco imposto sobre a renda. Quando você pega, por exemplo, que a alíquota máxima de imposto de renda que você paga no Brasil é 27,5%, na França chega a 45%, nos Estados Unidos chega a 45%, é uma distorção completamente. Quem tem mais dinheiro paga menos, né, imposto de renda. Ao passo que, no consumo, se paga grandes impostos sobre o consumo. E isso acaba prejudicando a população mais carente no Brasil. Então, eu preferi que a reforma tributária focasse em diminuir o imposto sobre consumo. Nós vamos ter o IVA mais caro, né, do mundo, né, em 27,5%, o que é um absurdo, né? E vamos ter o imposto de renda mais barato do mundo. Então, essa reforma tributária, infelizmente, na minha opinião, apesar de ser muito melhor do que o sistema vigente, não vai resolver o problema da distorção tributária e da distorção social que ela faz. No momento que a gente vai partir para um rápido break para você que está no corre do dia a dia, no trabalho, indo para a escola, ainda preparando aí para iniciar a sua semana, daqui a pouquinho a gente volta para você aqui com o nosso Morning Show. E também fazendo aquela convocação para você que está nos acompanhando aí nas multiplataformas da Jovem Pan, deixa aqui seu comentário na aba de comentários, obviamente, e também aqui no live chat do YouTube. Essa interação é mais do que importante e os melhores comentários a gente vai trazendo ao vivaço para valorizar a nossa audiência aqui, claro.
É por aí, Fabrício? Eu concordo bastante com o final ali do que o PP estava falando, né, em relação à reforma tributária, ela ser um avanço, mas ainda não ser aquilo que a gente considera o ideal. Acontece que essa discussão, alguém vai sair perdendo. É muito difícil você agradar todo mundo nessa reforma tributária. A gente viu o tamanho da discussão que gerou agora a questão da taxação das buzinhas, né, André? Alguém o pessoal já esquece. Pois é, alguém sai ganhando, mas alguém vai perder também. Quer dizer, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, já diria uma filósofa. A grande poeta. Exatamente. Então, o que me parece é o seguinte, a gente precisa entender esse ponto, é fundamental a gente entender que a reforma não vai agradar todo mundo, e de um lado você tem o governo que precisa arrecadar para sustentar o Estado, que é um Estado robusto brasileiro, mesmo naquilo que diz respeito às necessidades básicas aqui do Estado. Do outro lado, a gente tem uma certa vontade de baixar um pouco a carga tributária, deixar ela melhor para todo mundo, mas a fórmula para isso é muito difícil, né? Se fosse fácil, acho que já teria sido implementada há muito tempo. É uma discussão, como a gente sacou, de 2 décadas pelo menos, né? Então é um sinal de que não tem uma resposta fácil para um problema tão complexo aqui no Brasil. 2 décadas não são 2 semanas. Muito bem colocado, meu caro Fabrício Neto, que a gente segue adiante aqui, claro, com o nosso Morning Show.